Vamos lá. Quantos distintos tipos de prisão de ventre enxergamos no Ashwini Ayurveda? No geral, a gente vai ter uma descrição de prisão de ventre vata clássica, que é a pessoa tem vontade de ir no banheiro. Ela vai no banheiro, mas ela está com o cocô preso. Esse cocô preso é, digamos assim, uma noção bastante clássica do tipo, você fica lá fazendo força, sangra e etc, sai arranhando, ok? E esse tipo de prisão de ventre, ele vai ser muito facilitado com ghee e com uva passa. A gente vai ter uma misturinha lá da trífala caseira, etc e tal. Então, o problema não é que a pessoa não sente vontade de ir no banheiro. Ela não consegue jogar para fora porque aquilo dali está entalado do tipo seco. Ok? Essa é uma prisão de ventre que, se você der ghee, vai ajudar, mas se você der muita erva doce, muitas vezes não vai ajudar. Ok? Porque o movimento peristálticos, ele está sendo acionado. Existe o comando do pranavayu para o apanavayu falando, chacoalha aí, que chegou no momento de fazer festinha. Ok? Muitas vezes essa pessoa até consegue soltar bastante pum, mas não consegue e acaba fazendo muita força para evacuar. Nessa situação, ficar de cócoras ou de bancocô tende a ajudar muito a esse processo de ganhar mais pressão para a coisa sair. Sempre tomando cuidado para não arranhar no meio do caminho. Tipo de constipação vata clássico 2 é não sinto vontade de ir ao banheiro. Essa pessoa, provavelmente, na vida dela, passou várias vezes meio que do tipo, ai, tô na rua, ai, agora esse banheiro daqui não quero, etc. E quando vinha a vontade de fazer cocô, ela falava, não vou fazer cocô agora por conta disso ou por conta daquilo. Não só os vatas fazem isso. Os cafinhas muitas vezes levam álcool. Os vatas não lembram de levar um álcool, certo? E aí essa pessoa, ela vai consistentemente bloqueando esse impulso fisiológico fundamental e o corpo vai, digamos assim, desencanando de você. E aí, aos poucos, o corpo esquece de que ele tem que fazer o teu sistema de descarga de cocô para fora, mesmo que o intestino esteja lá carregado 15 dias de bosta. Ok? Sim. Então, nesse contexto, dar muito óleo para a pessoa, muitas vezes não vai funcionar. Até fazer o bache, muitas vezes não vai funcionar. Precisa da erva doce e outras coisas que estimulem o movimento peristáltico e, eventualmente, supositório. Existem supositórios ayurvédicos também. Mas na ideia de irritar um pouco o sistema, ele fala, tira esse treco daqui que isso daqui está me irritando. Ok? É como se o intestino ele perdesse a capacidade de entender a irritação, o desconforto das fezes no intestino. Ele meio que fica ali, tipo, com um pé na bosta, mas sem se incomodar muito com aquilo, quando deveria estar se incomodando. Ok? Então, isso é muito comum em pessoas que trabalham, como hoje em dia, com Uber, antigamente era com bancário, pessoas que achavam que não podia fazer cocô na hora que tinha que fazer cocô, só na hora que tinha intervalo para isso. O regime industrial, o regime escolar da gente, do tipo, estou na sala, não posso ir fazer no banheiro cocô a hora que quero, etc. É feio, é matar a aula. Existe toda uma cultura contra a noção do tipo, veio a vontade de fazer cocô agora, faço cocô. Tem toda a questão do tipo, veio a vontade de soltar pum, mas isso já é um outro problema. Mas mais grave do que esse é veio a vontade de fazer cocô, não posso porque 3 pontinhos. Saúde. Bom, agora vamos aos kapas, que do ponto de vista clássico, vamos chamar assim, existe até um termo técnico na medicina ocidental que se chama obstipação. Obstipação é o nosso cocô meia bosta, aonde a pessoa ela tende a conseguir fazer o cocô, mas uma sensação de uma evacuação incompleta, de uma evacuação que foi ali, mas não saiu tudo, ok? Então, nesse contexto,
Desculpa, só para terminar. No anterior, a pessoa ficar de cócoras um pouquinho não vai ajudar. Às vezes ela tem que ficar tipo 1 hora de cócoras para aquele ficar... Mas não é de castigo, é tipo ficar fazendo outra coisa, ficar lendo livro de cócoras e etc. Ok? Nesse terceiro, a situação é, se não fizer atividade física o suficiente, provavelmente o cocô ele fica meio... O intestino ele fica meio preguiçoso. Ele fica meio fraco para movimentar aquela bosta para fora. E aí, muitas vezes, o principal laxativo para essa pessoa é a atividade física, de preferência atividades físicas onde o joelho vai perto do tórax, ok? Coisas que envolvam essa compressão, essa mola, compressão e descompressão, compressão e descompressão. Não, caminhar só, muitas vezes, não vai ajudar, enquanto que no anterior, muitas vezes, uma caminhada já ajuda. Ok? Então, no anterior, marcha atlética é uma coisa relativamente boa. Nesse daqui é tipo aquelas academias de axé e etc e tal, tá? Bicicleta, aquelas com reclinadas. Hidroginástica, às vezes, também. Jiu-jitsu. Os cafés, no geral, não vão querer muito fazer jiu-jitsu, tá? Mas entendam que esse movimento de compressão do joelho consistente sobre o tórax, leg press, isso ajuda muito esse tipo de obstipação, tá? A linhaça também vai ajudar bastante nesse contexto, porque muitas vezes a linhaça, aquela baba da linhaça vai tirar um aspecto da gordura, da teia que freia esse processo da bosta aí cavalgando direitinho. Ela vai meio que, sabe aqueles negócios de hípica que o cavalo tem que pular, uma coisa, não dá para correr tanto, ok? Então, a linhaça é um negócio relativamente bom, bonito e barato para isso. Nesse contexto, a trífala, a indiana mesmo, é top para ajudar esse tipo de constipação, que é uma constipação de intestino lento. Então são dois, porque uma é mais forte. Agora tem o segundo tipo de constipação CAFA, que é que o intestino grosso é largo demais. E por o intestino grosso ser largo demais, fica uma quantidade de fezes considerável lá dentro, mas o sistema gástrico, o sistema pneumático de pressão do cocô não funciona. Como é que o intestino avisa para o cérebro que ele está com vontade de fazer cocô? A quantidade de fezes vai empurrando a parede intestinal, empurrando, criando uma pressão. Chega a uma pressão parecida com que o coração bombeia sangue pelo corpo. É uma pressão bem intensa. E aí o cérebro ele fala, nossa, aquilo dali está recebendo uma pressão absurda, joga o cocô fora. É meio que mecânico o sistema de funcionamento do intestino, por pressão, pneumático. Ok? Tem vezes que o calibre do intestino do café é tão 3 polegadas que tem fezes, mas eles vão se acomodando. E aí, nesse caso, o laxativo de volume, tipo o psyllium, é o que tende a ajudar essa pessoa a ter a vontade de ir no banheiro. Ok? Não é porque essa pessoa tomou chá de sênia a vida inteira, mas essa pessoa, ela sempre teve uma sensação de que, assim, ela nunca sentiu aquela vontade terrível de ir para fazer cocô, que você tem que torcer os joelhos, etc. Ok? E essas pessoas, elas vão precisar ter uma alimentação com mais, que o Ayurveda chama de adstringente, uma alimentação mais rica em fibras e etc. Quando que, atenção, o Vata, se fizer isso, aquele primeiro lá seco, se tiver uma alimentação mais rica em fibra, o intestino vai secar até a alma, você vai poder botar ali um supositório que o negócio ainda assim vai ser difícil de reagir. Ok? Só um comentário esse primeiro caso lá de trás, que o intestino é muito ressecado, usar óleo de gergelim vai funcionar. Mas quem é o grande percolante das fezes para elas saírem bem, digamos assim, deslizando pelo sistema é o ghee.
não existe nenhum óleo que é capaz de lubrificar as fezes tanto quanto o ghee para aquele primeiro caso. O consumo de água, ele vai tender a facilitar casos mais de vata, ok? Mas nem sempre água o corpo do vata vai conseguir absorver. Às vezes vai ter que ser água com limão, ok? Então, limão ou coisas ácidas ajudam o apana vayu a receber a informação de funciona, ok? Mas no caso das constipações kapha, isso não vai tender a funcionar tão bem, porque o limão, ele é um negócio, digamos assim, meio aquoso. Muitas vezes no intestino vata, no intestino de constipação kapha, a gente vai precisar de coisas mais amargas, picantes e às vezes adstringentes também, que são coisas que tratam kapha. Então, por mais que seja tudo constipação, você tem que começar a abrir o olhar e perguntar: que constipação é essa? Namastê. Como que essa constipação funciona? Ela funciona quando do tipo, eu faço atividade física e ela passa, então você tem que fazer atividade física, não é ficar lá no teu sofá querendo uma pílula mágica de linhaça. Ok? E aí dentro desses critérios, aqui é o nosso trifala caseira de erva doce, uva passa e linhaça, ele é mais, digamos assim, erva doce para o caso 2, onde o intestino não está tendo movimento peristáltico, mais uva passa para o caso 1, onde o intestino está ressecado, e às vezes a gente põe guia e lê também, e mais linhaça no caso 3, que é o caso do intestino mais grudento. O caso 4 vai mais com psyllium e etc. Nossa, temos 3 mãozinhas levantadas. Peraí, vamos lá. Para a galera do Insta, eu aguardo vocês na próxima turma do Ashwini capítulo 1. Namastê.